Queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos para mais uma videoaula, lição de número 11. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O que é doutrina? Doutrina é conjunto de ensinamentos, é um conjunto de ensinamentos. Aí dependendo de qual vertente. Então, doutrina bíblica quer dizer o conjunto de ensinamentos bíblicos. Doutrina é sinônimo de ensinamento, é sinônimo de ideologia, sinônimos de... Isso mesmo, ensinamentos, ideologia, por exemplo, qual que é a doutrina do direito, né? Tem o que rege a doutrina do direito, da filosofia e assim sucessivamente. Então, quando está falando sã doutrina, está falando o quê? O zelo do apóstolo Paulo pela doutrina bíblica. O que significa a palavra sã? Sã significa sadia, né? Saudável. Então, o zelo que o apóstolo Paulo tinha pelos ensinamentos bíblicos saudável. É disso que o título da lição, né? Quando está dizendo o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, o zelo, o cuidado, a defesa do apóstolo Paulo pelos ensinamentos bíblicos saudáveis. Queridos, para entendermos essas doutrinas bíblicas, os ensinamentos bíblicos, nunca confunda doutrina com costumes, né? E nem com achismo. Só de você imaginar que existem aí milhares de religiões, todas, se não todas, aí 99% das religiões, elas usam como base a Bíblia, a palavra de Deus. Eles têm a leitura da Bíblia. Então, queridos, para entendermos as doutrinas bíblicas, é preciso nós entendermos também uma outra matéria, que é a chamada hermenêutica. O que significa hermenêutica? É a arte de interpretar textos. Então, hermenêutica bíblica seria a arte de interpretar a palavra de Deus de forma certa, de forma coerente, analisando o texto, contexto. Aquela velha regra que todos nós sabemos, um texto fora do contexto gera pretexto. E aí que surgem as falsas doutrinas, ou seja, os falsos ensinamentos, que aí o comentarista está dizendo aqui sobre, está correlacionando duas palavrinhas aqui, ortodoxia versus heterodoxia. O que significa essas duas palavras? Ortodoxia versus heterodoxia. Uma palavra até difícil de falar, dá um trava-língua. Ortodoxia quer dizer igual. Doutrinas bíblicas, elas precisam de ser igual. A igreja precisa de ser ortodoxa, ou seja, os seus ensinamentos, a sua doutrina bíblica precisa de ser coerente com os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos. Simples. Aquilo que nós ensinamos, a Bíblia como nosso manual de regra e fé, esses ensinamentos bíblicos, essa conclusão bíblica, ela tem que bater com aquilo que Jesus ensinou e com o que os apóstolos ensinou, os fundamentos dos apóstolos. Isto, os evangelhos, os 4 evangelhos, o evangelho de Jesus conforme Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que a modo grosso dizemos os evangelhos, ensinamento de Jesus, e eles são corroborados ou esmiuçados pelas cartas paulinas, pelas cartas gerais, pelos outros livros do Novo Testamento. E é claro que o Antigo Testamento é a sombra de tudo isso. Então precisa de haver um estudo aprofundado, precisamos de entender um pouco de hermenêutica para não criarmos falsas doutrinas ou não ensinarmos algo contraditório, incoerente com o que Jesus ensinou, com o que os apóstolos ensinou. Então os dois termos técnicos importantes é esse: ortodoxia, igual aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Heterodoxia é quando eu estou ensinando ou pegando um ensinamento diferente do que Jesus ensinou e daquilo que os apóstolos ensinaram, né? Então, o que é uma sã doutrina? Uma doutrina bíblica. Doutrina bíblica já vimos que é ensinamentos bíblicos. Sã quer dizer sadio, um ensinamento sadio. E ele precisa de ser o quê? Ortodoxo, ou seja, ele precisa de ser coerente. Ele precisa de se juntar esses ensinamentos bíblicos, né? Precisa de bater, ser coerente com o que Jesus e os apóstolos ensinou. A Bíblia responde à própria Bíblia. Não pode entrar em contradição com a palavra de Deus. Maravilha? Então vamos lá. Paulo vai dizer aí sobre a ameaça da corrupção doutrinária. Não confunda, querido, doutrina, repito, com costumes, com achismo, com cultura. Não.
Deixa eu te dar aqui uma tese geral sobre as doutrinas bíblicas. Por exemplo, estude sobre a doutrina teontologia, que fala da pessoa de Deus, cristologia, a doutrina sobre Cristo, pneumatologia ou paracteleologia, né? Acho que é isso mesmo, pneumatologia ou paracteologia, que é a doutrina do Espírito Santo, a martiologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação, escatologia, a doutrina das últimas coisas, angelologia, a doutrina sobre anjos e demônios, que inclui demônios também, demônios especificamente demoniologia, e aí temos isso que são as doutrinas bíblicas, são os ensinamentos, o que a Bíblia diz a respeito de cada coisa. Isso não pode ser tirado de algum verso isolado, por isso a importância de estudar a hermenêutica. E tem erros gravíssimos que as pessoas cometem. Por exemplo, ao ensinar a defender certa tese na escatologia, que esse erro poderia ser sanado apenas se ele soubesse pelo menos o básico da matéria sobre o Espírito Santo, sobre Cristo. Uma coisa elimina a outra. As doutrinas, os ensinamentos teológicos, eles são tipo uma engrenagem, né? Que um se junta a outro. O ensinamento, a escatologia, eles não podem anular alguma verdade absoluta sobre o estudo da cristologia, ou da trindade, ou da pneumatologia. Então precisa ter uma visão geral de tudo antes de se especificar em algum assunto. Não pode entrar em contradição com a palavra de Deus. Agora, ameaça da corrupção doutrinária. Paulo faz uma advertência. E a esses que traz um evangelho diferente, Paulo o denomina como lobos cruéis. Sabe o que eu entendo aqui? Pessoas que querem se colocar como líder, ou mesmo por algum tempo foi um líder coerente à palavra de Deus, mas se começa a agir de forma para favorecer si próprio. Começa a ler a Bíblia para justificar seus erros, seus pecados, ou seus achismos, ou seus modismos. Isso é um perigo. O apóstolo João, o apóstolo do amor, na sua segunda carta de João, que tem apenas um capítulo, versículo 10, ele diz: se alguém traz outra doutrina, outro ensinamento, que não seja esse, de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, eu estou parafraseando o que o João falou, se alguém lhe mostrar uma outra doutrina, nem receba em casa, nem se assente com eles, não dá ideia para eles, em outra parte. Eu gosto também daquele verso que Paulo escreve aos Coríntios, né? 1 Coríntios 14, 26, você fala, quando reunir, cada um tem salmo, tem hino, tem louvor, tem doutrina, quer dizer, tem ensinamentos bíblicos, né? Ensinamentos bíblicos. Então, cuidado com os lobos cruéis, vestidos de ovelha, que investem contra o rebanho de Deus, não perdoa o rebanho de Deus, porque ensina aquilo que vai favorecer. Eu não tenho que torcer a Bíblia, o ensinamento bíblico, para me favorecer. Eu tenho que ensinar a Bíblia nua e crua, como ela é, a verdade bíblica. Eu tenho que zelar por isso. E Paulo vai dizer em seguida aí, né, ainda sobre a ameaça, daqui a pouco nós vamos ver, sobre a defesa disso. Precisamos de homens, de mulheres, de servos de Deus, de teólogos, de líderes, de pastores, obreiros, que defendam a verdade do Evangelho. Já vamos falar sobre isso. E aí Paulo vai dizer ainda sobre o comentário aqui, pastor Lenay Cabral, né, usando aqui as palavras de Paulo, vai dizer qual que eram os problemas de ordem doutrinária que Paulo está combatendo. Na lição retrasada já falamos um pouco sobre isso. É a questão dos judaizantes, a questão dos gnosticismos. Os gnósticos são aqueles que supervalorizavam o espírito, mas desvalorizavam, pouco importava com o corpo, dizendo que é uma matéria perecível. Enquanto estamos aqui na terra, espírito, alma e corpo precisam ser plenamente santificados ao Senhor. Cuidado com essa doutrina que Deus requer só o coração, né? Cuidado com a banalização da graça. Qual que é a banalização da graça? É quando a pessoa institucionaliza o pecado, transforma a prática pecaminosa como regra normal na sua vida e usa a graça como um amuleto. A pessoa vive na prática do pecado, né? Vamos dar um exemplo claro. A pessoa vive aí, por exemplo, no adultério, na promiscuidade, né? Isso justifica, não tem nada a ver não, porque a graça cobre tudo. Não, você está institucionalizando a prática pecaminosa. E está usando a graça como um amuleto.
Cuidado com essas doutrinas bíblicas, né? Com essas infiltrações de conceitos filosóficos, pagãos, judaizantes. Qual que era a luta de Paulo contra os judaizantes? É que os judeus convertidos, eles queriam que os gentios começassem a ter práticas litúrgicas e de costumes que era próprio da cultura judaica. Não, o evangelho ele não é judaizante. O evangelho ele é universal, é para todos os povos, tribos, línguas. Se a cultura de um país não fere diretamente os ensinamentos de Jesus, bíblicos, de Jesus, e o comentarista vai até dizer aqui que a igreja vive na era dos ensinamentos do Novo Testamento, né? Achei muito forte essa palavra, mas eu quero até que aliviar um pouquinho, porque nós não podemos isolar o Antigo Testamento, rasgar o Antigo Testamento, ponto, sim, mas viver na dispensação da graça. O Antigo Testamento é sombra do Novo. Então, o Novo Testamento, vivemos o ensinamento do Novo Testamento, que são ratificados também no Antigo Testamento. Claro que nós não vamos isolar o Antigo Testamento. A velha aliança, a antiga aliança é sombra da nova aliança. Agora, tem coisas específicas no Antigo Testamento que não foi ratificada por Jesus e nem pelos apóstolos no Novo Testamento. Então, isso deixa de lado, né? Deixamos de lado isso. Coisas cerimoniais, culturais, que era próprio do judaísmo, que não foi corroborado, que não foi ratificado no Novo Testamento. Igual o texto de Atos 15, os últimos versos, é excepcional esse texto. Todos nós precisamos saber de cor e salteado quando ele chega à conclusão naquela primeira assembleia e diz em Atos 15, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não lhe impor mais encargo algum, a não ser essas coisas essenciais que vos abstêm da prostituição, da carne e do sangue, da carne sufocada do sangue, consagrada a ídolos. Ou seja, faz ali uma lista de coisas essenciais, né? Em Atos capítulo 15, claro, temos outros textos também do Novo Testamento que corrobora, que engloba, que engrossa mais a doutrina bíblica do Novo Testamento. Agora, hoje fica brigando igrejas e denominações até hoje, brigando por liturgias que era própria do costumes judaico, né? Do povo judeu do Antigo Testamento. Como o que pode comer, o que não pode, e por aí vai, coisas que ficou restrito apenas aos judeus, liturgias judaicas, dias de festas judaicas que é impor para os crentes hoje. Isso é colocar peso, colocar cargo a mais sobre aqueles que ficaram livres pelo poder do evangelho. Então leia a carta de Paulo aos Gálatas, carta da liberdade. E cuidado com as imposições de rituais e costumes judaicos sobre a igreja de Jesus. Imposições sobre a igreja de Jesus. Paulo corrige isso o tempo todo. Amém, queridos? Esses eram os problemas de ordem doutrinária. Aqueles que diziam apenas o coração, os gnosticismo e os judaizantes. Todos os judaizantes querendo que os gentios, né? Gentio é todo aquele que não é judeu, se tornasse proselitismo, praticasse o proselitismo, nas mesmas práticas de um judeu, cobrindo todas as regras de um judeu que era imposto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Para terminar o vídeo, se você está gostando aí, curte, compartilha, comenta sobre esse vídeo. O último ponto dizendo a igreja como guardiã da sã doutrina, ou seja, a igreja precisa se posicionar para guardar uma doutrina sadia, uma doutrina bíblica. Nada com ervas venenosas, cuidado com as ervas venenosas, com as imposições humanas, doutrinas humanas. Nós temos que tomar cuidado para não colocarmos um peso, não queremos exigirmos das pessoas algo além daquilo que Jesus, de que o próprio Deus exige. Quando eu me coloco na posição de exigir alguma coisa de alguém, né, de colocar um peso sobre alguém, além daquilo que a Bíblia exige, daquele que é o ensinamento de Deus, eu quero completar, não, vamos andar seguro, vamos impor isso. Eu estou dizendo na minha atitude que Deus errou, que Deus devia ter feito isso também, que aqui Deus pegou muito leve. Querido, não tenta querer completar o evangelho, não. A cruz é suficiente.
Olha, a vida cristã ela é uma vida de medida da fé, de equilíbrio. Eu não posso omitir, distorcer o ensinamento bíblico para me facilitar, né? Para abrir precedentes para práticas pecaminosas, como eu não preciso também de estreitar a porta. Entende? Eu não posso alarguear a porta, cometer o erro da permissividade daquilo que a Bíblia proíbe, e também eu não posso também estreitar a porta ainda mais daquilo que a Bíblia não denomina que é pecado. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. A lei de Deus, o manual que nos fala a lei de Deus, é a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. Precisa de ser algo saudável. Você está entendendo? O que nós vemos é a falta de equilíbrio, é gente ensinando que nada é pecado, nada é nada a ver, é gente alargando demais a porta, né? Cuidado, vai se responder por isso. E outros também estreitando a porta de tal forma que nem ele mesmo consegue passar. Então, meus queridos, equilíbrio. Vamos ficar com aquilo que aprendemos, vamos ficar com a Bíblia. A Bíblia é suficiente, os ensinamentos bíblicos. E a igreja é a coluna e firmeza da verdade, ela precisa de ser a guardiã, né? Então, precisamos defender a sã doutrina contra todo erro, oposição, seja ela intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Precisamos, querido, de ter esse equilíbrio, de ficar apenas com aquilo que a Bíblia diz, nada menos e nada mais. É difícil isso, esse equilíbrio. Precisamos de oração, de estudo da palavra de Deus, de conhecimento da palavra de Deus, de estudar, volto a repetir, estudar hermeneuticamente, estudar a hermenêutica, interpretar certos textos, para que não vire contexto e não criar doutrina. Volto a repetir, mais de 90% das falsas religiões, das doutrinas, heresias criadas, rituais criados antibíblicos, as pessoas tirou da Bíblia. Se não todos, 99% das religiões usam a Bíblia. Então, muito cuidado. Aí, qual é o objetivo do zelo pela sã doutrina? Qual é a finalidade, né, da sã doutrina? Qual que é? Ele está dizendo aí que a finalidade é o amor com a prática sincera da fé em Cristo Jesus. Uma fé não fingida, uma fé genuína. E nós já vimos, né, na lição passada, que fé e amor andam juntos. Fé, amor e esperança. Então, o objetivo de zelar pela sã doutrina não é por um orgulho próprio, não é por questões particulares de de uma jactância própria. Não, o orgulho é para defender a fé, para que a fé não seja corrompida. É para que a fé dos irmãos não seja banalizada, misturada. E o amor tudo sobrepõe, porque depois ele vai dizer que a primazia de tudo é o amor. Então Paulo até fala em Tito 3,19, né, e de outros textos também, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, para não ficar em discussões de genealogia, de doutrinas bíblicas, para nós não ficar discutindo ensinamentos fúteis, ensinamentos que não vão chegar em lugar nenhum. Meu irmão, para com essas discussões, arminianismo, calvinismo, tricotomia, dicotomia, né? Você querer convencer o sensacionalista que os dons são atuais, né? O sensacionalista ficar criticando os pentecostais, ficar com essas discussões. Paulo debate isso com veemência, essas discussões tolas, sem fim, que não chega a lugar nenhum. Na escatologia, a igreja passa pela grande tribulação, não passa pela grande tribulação. Meu irmão, ensina sem discutir. Se alguém quiser contender, Paulo disse, isso não é costume da igreja de Deus, a contender, brigar por posições teológicas. Muito cuidado com isso, né? Porque o embate contra as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, não é contra a pessoa. A nossa guerra não é contra a carne e contra sangue, mas sim é uma batalha espiritual contra as hostes espirituais da maldade. O embate à falsa doutrina, aos falsos ensinamentos, ele não pode partir para o campo da individualidade. Por isso que o amor tem que sobrepor. Tem que sobrepor. É melhor, às vezes, você ter razão, perder a razão e ser feliz e amar o irmão e manter o amor acima de todas as coisas. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, já diz o profeta Zacarias.
porcarias. Então fica claro que o amor tem que sobrepor todas as coisas. Então, queridos, jamais debata de combate à pessoa. Nós precisamos de ter a maturidade de diferenciar entre as pessoas e aquilo que elas criam e ensinam, e mostrar a luz da palavra de Deus, com sabedoria dada por Deus, sabedoria que vem do alto, sendo cheio do Espírito Santo, e demonstrar as verdades bíblicas com amor. Amém? Deus abençoe. É uma doutrina, é uma lição riquíssima essa, sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina que Paulo tinha, combatendo exclusivamente aí os gnósticos, os ensinamentos gnósticos, que banalizava a graça e o peso que o judaísmo daria. E eu encerro dizendo aqui, porque enquanto os judaizantes colocam um sobrepeso sobre os crentes, queriam pôr um sobrepeso, exigir aquilo que a Bíblia não exige, os gnosticismos é o que alargueava mais a porta, e os judaizantes estavam o quê? Estreitando mais a porta. Mas vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz, nada mais, nada menos. Vamos estudar a palavra de Deus, aprofundar na hermenêutica bíblica dia após dia, e com a direção do Espírito Santo, vamos defender, ser defesa de uma doutrina saudável, sã doutrina, doutrina saudável, doutrina sadia. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Forte abraço, Deus abençoe.